Nesse vídeo agora, então, a gente vai mostrar como que a gente vai pegar as informações que a gente trouxe no vídeo anterior do longo prazo, ou seja, do project, e como que a gente jogou dentro do programa, como eu mostrei no vídeo anterior, e agora estamos aqui no PPCO, e a gente vai transitar, navegar com essa informação desse longo prazo para o médio prazo, curto prazo, para o controle, até chegar no registro diário, que é o RDO. Né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, estamos aqui na página de interação do programa, a página de navegação, e aí a primeira coisa que o coordenador vai fazer, ele fez o login, então o gerente já fez a atualização do longo prazo, e ele está visualizando um cronograma que está atualizado e aprovado pelo gerente. A primeira coisa que ele vai fazer é passar aqui e confirmar se o que ele está vendo aqui está compatível com as expectativas dele. Se tiver alguma coisa, ele já vai alertar, certo? Então, isso aqui é a primeira etapa de transição. Ele fala assim, realmente, isso aqui é o que eu quero executar, tá? Nesse momento, é interessante vocês usarem também esse botão aqui, previsões financeiras. Mesmo que não seja para enviar essas previsões, eu vou explicar isso no vídeo específico, mas ela pode auxiliar o gerente a fazer essa análise inicial. Tá? Mas isso eu vou falar num outro vídeo. Agora o que eu quero fazer é pegar esse cronograma aqui, que está mostrando a obra inteira, e vamos começar a trazer para um horizonte mais curto. Então eu vou clicar aqui em CCP, que é cronograma de curto prazo. Então eu vou começar a transformar esse cronograma de curto prazo esse cronograma longo prazo para um cronograma de curto prazo. É o que eu estou fazendo aqui agora. Tá? Eu abri aqui agora, estou vendo então um cronograma que está desatualizado. Né? Eu estou vendo aqui o cronograma de curto prazo, que está com a data de 14 de abril. Não é o que eu quero. O que o coordenador deveria estar visualizando neste momento, estou gravando aqui 8 de maio, tá? Ele deveria estar visualizando um cronograma que começa em 5 de maio, segunda-feira. Tá? Então vamos simular isso aqui. Vamos clicar aqui 5 de maio. Então estou aqui na página do cronograma de curto prazo, cliquei em reiniciar, ele me pergunta a data, eu informo a data, 5 de maio, ok, clico em ok, e recebo a notificação de que o cronograma foi atualizado com sucesso, certo? Então, esse cronograma que vocês estão visualizando aqui agora é um cronograma para as próximas 2 semanas, começando em 5 de maio, pega a semana de 5 de maio, pega a semana de 12 de maio, né, finalizando 18 de maio. Então, isso aqui são todos serviços. Que serviços são esses? São os serviços que estavam previstos para serem executados nesse período pelo cronograma que foi subido pelo gerente. Tá bem? Então agora fica ainda mais fácil para o coordenador ter uma visão bem objetiva. Né? Em vez de ficar olhando a obra inteira, de modo geral, ele já aprovou o cronograma da obra inteira, mas agora vamos objetivamente olhar aqui esse cronograma e vamos validá-lo, de fato, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é, primeiro, a lista de serviços. Confirmar, realmente todos esses serviços eu quero executar nesse tempo mesmo, nessas datas. Então, essa é a primeira coisa. Só que a gente pode ir afunilando um pouco mais. Né? Cada serviço desse a gente pode falar, revisar aqui a data de início e de fim. Né? Aqui, no caso, muitos serviços aqui estão com um prazo mais longo, né? Então acabam pegando quase a obra, todos os dias da semana, né? Mas a gente pode dar uma olhada a mais. Então vamos fazer o seguinte, vamos utilizar alguns botões que nos ajudam nessa análise. O primeiro é esse aqui, é o mais importante. A primeira coisa que eu faço sempre, eu gerei um cronograma novo, eu venho aqui e clico, ver dimensionamento da equipe. Né? E aí, o que é esse dimensionamento da equipe? O programa, ele foi lá e calculou qual é a equipe de mão de obra direta, ou seja, operários. A gente está com a mão na massa. Aqui não entra mão de obra indireta neste cálculo. Tá? Qual é a equipe que eu deveria ter para executar os serviços previstos em cada um desses dias com a produtividade nossa planilha orçamentária? Tá? Pode ter ficado um pouquinho confusa essa explicação, tá? Mas entendam isso, isso aqui é uma estimativa. Então, se a gente estiver executando a obra com uma equipe parecida com o que a gente está vendo aqui, eu tendo a achar que nosso cronograma está coerente, certo? Se aqui eu estiver vendo um número muito maior do que eu tenho na obra, se estiver pouco maior, eu vou acreditar que a gente está conseguindo uma produtividade boa e está tendo uma economia de custos com mão de obra. Mas se o número estiver muito maior do que eu tenho em obra, eu já começo a achar que o planejamento pode estar furado. Né? Eu estou prevendo fazer muito mais serviços do que eu consigo fazer. E se eu estiver vendo um número aqui muito menor do que eu tenho em obra, né, eu já começo a saber que eu estou com uma equipe muito maior do que a que eu posso pagar. Ou seja, estamos tendo prejuízo. Tá? Então, a gente tem que ter esse alerta. Então, vamos lá. Agora, o que a gente está vendo aqui? A cada dia, né, o administramento dessa equipe, só que
eu estou falando aqui o tempo inteiro, eu tenho certeza que todo mundo está de olho nesse número aqui. O que será que é esse número, né? Por que tem um dia que está tão alto? Então, isso aqui é um alerta de uma possível falha no planejamento, né? Um alerta. A gente vai confirmar. Será que é uma falha no planejamento? Vamos dar uma olhada, tá? Então, é um 13 de maio. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente já passa o olho aqui, acho que todo mundo já está conseguindo ver, né? O que está acontecendo? Tem algum serviço aqui, em 13 de maio, que está fazendo muita diferença, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Se a gente der um clique duplo nele, eu vou abrir uma página sobre esse serviço. Então, o serviço que esse aqui é um serviço de restauro de um piso do hall Presidente Vargas, né? E é um piso dividido em várias partes, a gente tem essa parte 1F. Essa parte 1F está marcada no cronograma para iniciar 13 de maio e terminar 13 de maio, né? Parece um alerta, né, de que realmente tem alguma falha lá na hora de elaborar o cronograma, que ficou isso aqui. Então, o nosso PPCO está nos ajudando a melhorar o nosso planejamento. Tá? Então, muito provavelmente aqui a gente vai falar assim, ah, não, que aqui eu digitei errado, era na verdade para terminar em, sei lá, vamos botar 7 de junho. Né? Na verdade, esse serviço aqui eu vou iniciar em 12 de maio, não 13, vamos supor, né? 12 de maio. Tá? Então, aqui eu só exemplificando, são números quase aleatórios, eu vou clicar aqui em atualizar, né? E beleza, olha aqui, já atualizou aqui, e ele se eu clicar aqui agora em ver dimensionamento da equipe, opa, ver dimensionamento da equipe, olha só, agora já apareceu um cronograma muito mais coerente, né? Então a gente já vê aqui, a gente tem um resuminho aqui do lado direito da equipe média. Então, essa obra, se nós revisarmos esse cronograma da forma como eu mudei aqui a parte 1F, esse aqui é um dimensionamento mais ou menos do que a gente pode esperar ter nessa obra, né? Então nessa semana aqui, na primeira semana, do dia 5, está cabendo no meu orçamento 12 funcionários de campo, e na semana do dia 12 está cabendo algo entre aí 13 e 14 funcionários. Tá? Então é isso que a gente tem que ter em olho. A gente vai agora olhar o que a gente tem na nossa equipe e fazer essa análise. Tá bem? E só para finalizar esse vídeo, outra coisa interessante a gente olhar é essa coluna aqui, equipe média. Tá? Essa equipe média é quanto que eu tenho que ter em cada dia. Né? Então vamos só exemplificar aqui. Se eu tirasse, vamos pegar esse aqui que é o mais alto, ó, 3. Então esse trecho aqui, ó, os plafons da rotunda do trecho 3. Para eu executar no ritmo que está previsto no nosso cronograma, eu tenho que ter 3 pessoas trabalhando nesse serviço. Nesse aqui, eu tenho que ter 2. Né? Então isso aqui já ajuda a dar uma olhada. Vamos só exemplificar aqui. Vamos tirar esse aqui, vamos apagar como se eu não quisesse fazer esse serviço aqui. Vamos recalcular. Né? Então, o que acontece? Como eu não estou executando aqui, ele aumentou o tamanho da equipe média que eu preciso. Então, nesses dias aqui, eu não preciso ter 3. Eu não posso ter só 3. Eu tenho que ter 4. Média de 4, 5, 4,5. Né? Então, o programa já está te avisando. Olha, se você está reduzindo aqui os dias ou aumentando os dias, essa equipe aqui você tem que recalcular. Igual a gente tinha feito aqui no parte 1F, né? Tava uma equipe enorme. Quando eu mudei o prazo, ele distribuiu essa equipe não concentrada num único dia, mas bem distribuída, certo? Então vamos aqui com essa alteração, vamos olhar de novo aqui o ver dimensionamento de equipe. E olha só, como desequilibrou, né? Quando eu peguei aquele serviço e concentrei numa semana, agora já me parece que com a equipe que eu tenho, eu estou eu estou tendo prejuízo nessa semana aqui, estou produzindo menos do que eu deveria, e aqui eu já começo a perguntar, será que com a equipe que eu tenho, eu consigo executar tudo que está previsto na semana do dia 12? Tá bom? Então é isso, gente. Aqui eu fui simulando algumas análises que a gente vai fazer, tá? Mas a ideia é que quando vocês forem fazer análise, seja uma análise crítica que realmente nos permita assim, ter uma previsão semanal do que a gente vai fazer nos próximos dias.